E recordem que uma pessoa, quando a pessoa conhece como Deus trabalhou em toda a trajetória da Bíblia, nunca perde o protagonista. Ele pode estar em diferentes máscaras, mas sempre sabe e conhece pela forma. Essa pessoa poderá ser seu estilo, seu dom, sua natureza e suas coisas, mas sempre fala alinhado com as Escrituras. E aí o encontra onde? Na palavra. Porque somos palavra. Consequentemente, o iremos identificar rápido. Poderá vir disfarçado da forma que for, baixinho, alto, gordo, larguinho, peludo, barbudo, sem barba, barbeado, gago, não gago, da forma que for. Mas procura como está fazendo as obras. Por isso ele diz, se não crê em mim, crê nas obras, porque elas são que testificam de mim. Vão às Escrituras. Se ele disse, examine as Escrituras, o que ele falou? Esquadrinhe as mensagens do irmão Branham, tem o livro de Cita, tem o livro das Eras e todas as mensagens. Porque aí vão ver como foi precursado, e quando Deus estivesse cumprindo isso, não passaria despercebido para vocês. A mensagem foi dada, claro que está dizendo que a mensagem foi dada. E se a mensagem foi dada e manda você repassar, para que está mandando você repassar? Para quando Deus cumprir tudo, não passe por alto a você. Isso é tudo. Mas pegam a palavra e dão uma interpretação à maneira deles para justificar sua incredulidade. E eu creio que, falando dessa parte, vejam, eu vou ter que ler isso porque vamos finalizar aqui. Não, eu vou ter que ir ali primeiro. Vamos em algo aqui primeiro, rapidinho. Eu sabia que íamos ter que continuar falando de algo aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui uma vírgula, porque vejam. Aqui está, vejam. Nessa mensagem, a liderança do Pilar de Fogo. Isso foi 7 de novembro de 75. E ele vinha falando, eu vou ter que ler essa parte, porque ainda estão vertendo. Vejam, enquanto não podemos ver e entender certas coisas que Deus revelou através do reverendo William Branham, ainda não temos conquistado essas coisas. Ainda não estamos estabelecidos nessas coisas, mesmo que são nossas pelas promessas de Deus, mas ainda não estamos nelas. Agora, para entrar a elas, tem que ser pela liderança e direção do Pilar de Fogo, na forma que ele esteja se movendo no tempo que a pessoa esteja vivendo. Agora, eu sei que o povo sempre se desespera. Eu sei que muitas pessoas se desesperam. Muitos ministros se desesperam. Se vamos entrar a isso, entrar aquilo, entrar ao outro, mas de que adianta a pessoa entrar a tal, qual tema, a tal ou qual coisa, se o Pilar de Fogo não está se movendo para isso? Então, o que acontece? Então, o que criam é um enredo, uma confusão. E então, depois, quando o Pilar de Fogo se move para essa direção e mostra o que é, então o que acontece? Bem, o que se moveu, sem ser o momento, e sem o Pilar de Fogo na forma que ele está se movendo. Se ele se moveu antes do Pilar de Fogo se mover, então o que acontece? Depois vai ter que fazer uma de duas coisas. Ou dizer que isso que está vindo agora não é de Deus, ou dizer, bom, isso é de Deus e eu estava errado. Uma das duas coisas. E então aí é o problema de muitas pessoas que, pelo orgulho pessoal, preferem dizer não. Da forma que eu estava ensinando ou dizendo está correto. E agora eu não tenho nada a ver com isso. Você vê? Então a pessoa deve tomar cuidado nessa hora que a pessoa vive.
na hora que vivemos, não é uma questão de brincadeira, é uma coisa mais séria do que nós podemos imaginar, porque hoje em dia é maior do que foi naquele tempo, porque hoje está acontecendo em uma escala espiritual. E o mesmo que tinha lá em uma escala física, está aqui no espiritual também. E os mesmos espíritos sedutores que seduziram aqueles em uma condição física, material, literal, aqui estão fazendo em uma forma espiritual. Agorinha falamos algo da noiva, dessa idade tenra ou de pouca idade. Então, esses espíritos sedutores aqui estão fazendo de uma forma espiritual, que ainda é mais má. Por isso que sabemos, pela palavra de Deus, que nesse terceiro êxodo saíram os 3 grupos, como Deus disse através do irmão Branham. Assim como saíram os 3 grupos no primeiro e os 3 grupos no segundo. E assim como saíram os Datãs e Corás no primeiro, Datã e Corá no primeiro, saiu no segundo e no terceiro também saiu. E então temos que ver qual é a direção do pilar de fogo, temos que ver a liderança do pilar de fogo, e se não virmos, estaremos perdidos. Se não podemos ver a liderança do pilar de fogo através de Moisés, aqueles estiveram perdidos. E se você tivesse estado lá e não tivesse podido ver, você também estaria perdido. Porque então, o que aconteceu? Os que não puderam ver a liderança do pilar de fogo através de Moisés, o que aconteceu? Então dizia, não. Como Datã e Corá fala, isso é correto, porque eles também são pessoas, bons pregadores, são líderes, e Deus pode trabalhar através deles também. Deus pode trabalhar através de qualquer pessoa, mas Ele trabalha somente através de quem Ele escolha para trabalhar. E quem faz a eleição? Não é do que quer nem do que corre, mas de Deus que tem misericórdia. Ele elege como Ele quer eleger, e nós, como crentes da palavra, elegemos a palavra, se somos da palavra. Nós elegemos a quem? Ao que Deus elegeu, porque Ele é a palavra. Se não somos da palavra, se não somos genes de Deus, filho de Deus, antes da fundação do mundo, elegeremos qualquer outra coisa, menos a liderança do pilar de fogo, na forma que Ele esteja dirigindo o seu povo, porque como não são palavra, não vão eleger a palavra. Isso é tão certo como 2 mais 2 é 4. Ele nunca deixou seu povo sem direção. Ele nunca deixou seu povo sem direção. Ele sempre esteve dirigindo seu povo. E Ele sempre tem estado dirigindo como? Velando em todos os tempos. É Deus em morfe. Se velou no pilar de fogo, se velou no templo, lá no lugar santíssimo, e esteve lá. Depois se velou em Jesus, em Nazaré. Depois se velou nos discípulos no dia de Pentecostes, 120. Depois se velou em carne no irmão Branham. E hoje em dia está se velando também em carne humana. E como conhecemos a Ele? Como conhecemos que é Ele? Pelo que está pregando. Se o que está pregando é a palavra genuinamente trazida, então o que está por trás, quem é? O que está por trás é a palavra. Ele é a palavra. Se o que sair for uma perversão, ensinado, pregado, se o que sair é antipalavra, então o que está por trás você sabe que é anticristo. E naqueles tempos, tinha muitos líderes, muitos ministros, cada um pelo seu lado, dando a interpretação, a mensagem que o precursor trouxe. E esse ciclo se repete novamente, e lá Deus estava mostrando o que seria quando o 7º selo estivesse sendo manifestado na terra, por meio do instrumento, através do qual Deus estaria cumprindo essa promessa. Agora, vocês vejam que o 7º selo, tudo que Deus mostrou ali, por meio dele, o povo estaria passando novamente por um ciclo onde estaria se levantando líderes religiosos do próprio grupo para tratar de seduzir a noiva
e arrancar o que foi semeado por esse poderoso arcanjo.